A paz do Messias Israel para todos. Eu quero entrar em uma meditação agora de um verso da Epístola de Paulo, que é Romanos 6,14. Eu vou ler ele e vou comentar em cima desse verso, sobre a expressão debaixo da lei, de uma maneira panorâmica. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esse verso está aí na tela. Eu vou ler ele mais uma vez e comentar em algumas palavras. Porque o pecado, o que é pecado? Para entender esse verso é preciso entender o que é pecado. Pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, verso 4, João diz que todo aquele que peca também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Porque a lei que revela o que é pecado. Por isso que Paulo diz várias vezes em Romanos que aonde não há lei, também não há transgressão. A lei é que revela o pecado. Por isso que a lei de Deus é santa, justa e boa. Paulo não fala em Romanos 7,12 que a lei é santa, justa e boa? O mandamento é santo, justo e bom? Por que santo? Porque a lei revela o pecado. Justo, porque é justo. Porque o mandamento e a lei é justa? Porque além de revelar o pecado, ela condena o pecado. E por que é bom? Porque ela revela o pecado, condena o pecado e por isso que ela é boa. Por isso a lei é santa, justa e boa. O mandamento é santo, justo e bom. A lei é como se fosse... É como se o pecado tivesse escondido atrás de uma cortina e a lei viesse e tirasse essa cortina e revelasse o que é pecado. Desmascarasse o pecado. A lei é a instrução de Deus. A lei é a instrução. Toda lei serve para instruir. Então, quando a lei diz não, ela revelou o que é pecado. O pecado é o não. A transgressão, que é o pecado, é o não, você fazer o não. O que ela diz não. Isso é a transgressão. Então Paulo diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que Paulo tem em mente aqui? O que ele está falando? Eu queria explicar rapidinho o contexto de vida no qual Paulo escreveu a epístola. Paulo escreveu essa epístola, e também Gálatas, porque Romanos e Gálatas é que nem Efésios e Colossenses. Efésios e Colossenses são epístolas que se combinam uma com a outra e que ajudam a entender melhor uma a outra. Assim é Romanos e Gálatas. Paulo escreveu essas epístolas num contexto de vida no qual havia ainda sacerdócio levítico, havia templo, havia sacrifício pelos pecados, e muitos dos judeus que creram no Senhor Jesus também estavam indo até o sacerdote terrestre da tribo de Levi receber propiciação pelos pecados. Isso é evidente na Epístola dos Hebreus, conhecida como Epístola para os Hebreus. E também em Gálatas, quando nós vemos que muitos dos gentios queriam se circuncidar e guardar toda a lei. Toda a lei que Paulo se refere é a lei da primeira aliança. Sacrifícios de animais, etc. Agora, o que significa debaixo da lei? Todos os filhos de Israel deveriam estar debaixo do sacrifício pelos pecados, porque era a lei da primeira aliança, instrução. Todos deveriam estar debaixo do sacrifício pelos pecados. Todos os sacrifícios pelos pecados são feitos conforme a lei. Se todos os filhos de Israel deveriam estar debaixo do sacrifício pelos pecados, e o sacrifício pelos pecados são feitos conforme a lei, logo, está debaixo da lei, é estar debaixo do sacrifício pelos pecados.
Isso é estar debaixo da lei. Aqueles que estão debaixo da lei são os que se circuncidam, os que estão debaixo do sacrifício pelos pecados e debaixo das festas. Porque ao todo são 7 festas, as quais Deus fala que é santa estatuto perpétuo. É durante essas festas que é realizado o maior de todos os sacrifícios pelos pecados. A propiciação pelo pecado do povo de Israel. É exatamente em uma das festas que o sumo sacerdote terrestre da tribo de Levi, do sacerdócio levítico, circuncidado por mãos de homens, entra em um tabernáculo terrestre, feito por mãos de homens, tudo conforme a lei da primeira aliança, na exatidão. E é assim que esse sumo sacerdote entra no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, porque se entrasse antes, ou de qualquer maneira morreria. E é dessa maneira que ele faz propiciação pelos pecados do povo. Propiciação com sangue de animais. E primeiro ele faz pelos seus próprios pecados, porque ele mesmo transgride a lei. E depois ele faz pelos pecados do povo. O escritor de Hebreus está falando disso em Hebreus 9 e em Hebreus 10. Embora em Hebreus 9 e em Hebreus 10 não apareça a palavra festa, o escritor de Hebreus está falando ali da festa. O escritor de Hebreus está mostrando o que é realidade e o que é estatuto perpétuo em Hebreus 9 e 10. A realidade não era aquela festa feita na literalidade das instruções de Deus. A realidade era as coisas reais. Bom, isso seria um outro assunto. O que eu quero explicar é o que significa estar debaixo da lei. Todos os que estavam debaixo da lei estavam debaixo de todas essas ordenanças. E Paulo fala que os que estão debaixo desses sacrifícios, festas, etc., todos esses mandamentos da primeira aliança, esses estão debaixo do pecado. O pecado está tendo domínio sobre eles. Por quê? Porque todos esses sacrifícios pelos pecados, que é conforme a lei, eles eram realizados no tabernáculo do testemunho. Esse tabernáculo, que é chamado de tabernáculo da congregação, também é chamado de tabernáculo do testemunho, muitas vezes pelo Espírito de Deus, na lei de Deus. E quais são apenas uns dos testemunhos desse tabernáculo? Esse tabernáculo testemunha que o pecado estava tendo domínio sobre o povo. Por quê? Porque o povo tinha que levar sacrifícios no tabernáculo, não é verdade? E tinha que estar debaixo dos sacrifícios realizados no tabernáculo. Quais sacrifícios? Sacrifício pelos pecados, pela transgressão da lei. E no tabernáculo do testemunho, se o povo teria sempre que estar debaixo desses sacrifícios pelos pecados, no tabernáculo do testemunho, o tabernáculo do testemunho está testemunhando contra o povo que o pecado está tendo domínio sobre o povo. Por quê? Porque o povo nunca está sendo aperfeiçoado por causa desses sacrifícios. Embora esses sacrifícios fossem ordenança de Deus e instrução, esses sacrifícios nunca poderiam tirar consciência de pecado. Porque uma vez que esses sacrifícios tirassem consciência de pecado, o povo não levaria mais sacrifício pelos pecados. Não é verdade? Isso está em Hebreus 10. Então, o próprio tabernáculo do testemunho testemunha contra o povo que o pecado está tendo domínio sobre o povo. Pois se todos os anos vocês estão aqui trazendo sacrifício pelos pecados e debaixo da propiciação da transgressão da lei, a transgressão da lei está tendo domínio sobre vocês. Se a transgressão da lei, que é o pecado, não tivesse tendo domínio sobre vocês, vocês não trariam mais sacrifício pelos pecados até o tabernáculo. Esse é o testemunho, é um dos testemunhos do tabernáculo. E é evidente que muitos dos gentios que estavam crendo no Senhor Jesus e muitos dos judeus eram perseguidos pelos judaizantes. Porque eles não tinham o Novo Testamento completo, como nós temos. O Novo Testamento estava sendo formado através
dos apóstolos, da meditação dos apóstolos e das epístolas que estavam sendo escritas. Então vinham os judaizantes contra o povo e dizia: Paulo está ensinando tudo errado. Paulo é um apóstata da lei. Porque na lei de Deus está escrito que tem que levar sacrifício pelos pecados. Tem que se circuncidar primeiro e depois estar debaixo das festas, as quais tem sacrifício pelos pecados. Está escrito na lei isso. E Paulo não está ensinando isso. Está ensinando que não precisa se circuncidar, não precisa estar debaixo dessas festas. E isso era uma interpretação totalmente errada do que Paulo ensinava. Paulo estava ensinando a realidade das coisas. A realidade de todas essas coisas. Porque, veja bem, no verso 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Por que o pecado não terá domínio sobre o povo daquela época? Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que significa debaixo da lei na mente do apóstolo Paulo? Significa todas essas coisas que eu expliquei para vocês. Sobre o sacrifício, as festas do tabernáculo. Aí o povo, se Paulo tivesse escrito só o verso 14, ponto final, e mudasse de assunto, o povo iria ler isso daqui e iria interpretar. Paulo diz que nós não estamos mais debaixo da lei. O pecado não vai ter domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei. Ou seja, não precisa mais circuncidar, não precisa mais ir até as festas literais e receber propiciação pela transgressão da lei. Então, se a gente não fizer essas coisas, nós vamos estar pecando, transgredindo a lei. Porque é na própria lei que está escrito que eu tenho que fazer essas coisas. Se eu não faço, o que é a transgressão da lei? Pecado, eu estou pecando. Eu vou estar pecando. Então Paulo, entendendo o pensamento que essas pessoas iriam ter, e Paulo sabendo que muitas pessoas iriam querer torcer o que ele estava dizendo aqui, porque muitos judaizantes iriam chegar e iriam dizer: como vocês não vão mais circuncidar e estar debaixo do sacrifício pelos pecados no tabernáculo? Está escrito na lei, se vocês não fazem isso, vocês são transgressores da lei. Vocês vão estar pecando. Aí Paulo diz: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Paulo está dizendo: será pecado porque nós não vamos circuncidar conforme a lei, não vamos estar debaixo das festas e não vamos receber propiciação pela transgressão da lei? Será pecado isso? Paulo disse: de modo nenhum, de modo nenhum. Por quê? Olha o que diz o verso 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, por escravos, para lhe obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Porque, ainda que o povo se circuncidasse, estivesse debaixo de todos aqueles sacrifícios pelos pecados, os quais são realizados nas festas, ainda que o povo realizasse todas as festas de maneira legítima, porque tinha pessoas que levavam animais com a pata quebrada, cego, para o sacrifício pelos seus pecados, pelas suas transgressões. Isso Deus denuncia através do profeta Malaquias e também através de Oséias. Mas ainda que o povo levasse o cordeiro sem defeito, todo animal sem defeito, como Deus fala muitas vezes na lei, sem defeito, sem defeito, sem defeito, animal sem defeito. Ainda que o povo fizesse tudo isso, nunca ninguém ia poder dizer: agora eu estou justificado, porque eu estou cumprindo a lei. O povo não estaria cumprindo a lei mesmo assim, porque o povo está levando sacrifício pelos pecados, pela transgressão da lei. Como o povo vai dizer que está cumprindo a lei? Entende? Ninguém poderia dizer: eu estou cumprindo a lei, porque está debaixo de sacrifícios pelos pecados, pela transgressão da lei. O sacrifício só existe por causa da transgressão da lei. Que lei? Os 10 mandamentos que estavam escritos nas tábuas do testemunho. Aquelas tábuas são chamadas tábuas da aliança, que são tábuas de pedra,
mas também são chamadas de tábuas do testemunho. É isso que Paulo está dizendo. Não é pecado. Vocês que não estão debaixo da lei, vocês que não vão se circuncidar, não vão levar sacrifício pelos pecados, não vão nas festas e estar debaixo de propiciação pelos pecados, vocês que não vão fazer isso, não é pecado. Ainda que esteja escrito no livro da lei, se vocês não fizerem, não vai ser transgressão da lei. Não vai ser isso. Não vai ser transgressão. Vocês não vão pecar. Porque as próprias pessoas que fazem isso estão debaixo do pecado. O próprio tabernáculo do testemunho está testemunhando contra o povo, que o povo está debaixo do pecado. Vocês estão debaixo da graça. Qual é a graça? A graça não é o sacrifício de Cristo? O Messias, sendo na cruz crucificado, sendo morto, não é o cordeiro sendo imolado? Aí está a festa da Páscoa. Depois que Jesus é imolado, derrama sangue, ele como um sumo sacerdote. O sumo sacerdote não tinha que aspergir sangue sobre o tabernáculo, sobre a arca da aliança. Jesus, como o sumo sacerdote celeste, aspergiu sangue sobre o seu próprio corpo, o qual é a igreja. Sobre o seu próprio tabernáculo, purificação dos pecados do povo. Aí não está as festas? Jesus não se fez uma só carne com a igreja, através daquele corpo, o qual representava a igreja? Aí não está o tabernáculo? Quando o Pai ressuscitou o seu Filho dentre os mortos, não ressuscitou só uma cabeça, ressuscitou o corpo de Cristo, o qual é a igreja. A igreja estava representada através daquele corpo. Ou seja, nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Paulo tinha tanta convicção que aquele corpo do Messias representava, era uma representação de cada santo da igreja, que era pecadora, mas que foi purificada através do sangue derramado. Paulo tinha tanta convicção que aquele corpo representava a igreja ao ponto dele dizer que nós fomos crucificados, morremos, ressuscitamos e ascendemos aos lugares celestiais juntamente com Cristo. E essa convicção do apóstolo Paulo, que aquele corpo era uma representação da igreja, não foi uma invenção dele. Não é que ele inventou isso. Essa conclusão foi de comparar a lei com os salmos e os profetas. Comparar coisas espirituais com coisas espirituais ensinadas pelo Espírito. Então, todas essas coisas que eu falei é o verdadeiro significado da expressão debaixo da lei. É o verdadeiro significado da expressão debaixo da lei. Há uma interpretação evangélica sobre essa expressão debaixo da lei. E há uma interpretação adventista. Eu falo sobre essas coisas em outro vídeo. O assunto é o mesmo, mas eu falo outros ângulos, que seria bom você assistir. O vídeo está na descrição. Também tem um outro vídeo, tem outros vídeos na descrição. E seria bom você assistir para completar com este. Esse foi só para despertar curiosidade. Nesse outro vídeo eu vou estar explicando direitinho a interpretação evangélica e a interpretação dos adventistas sobre essa expressão obras da lei, e vou estar mostrando e provando através da palavra qual é o grande erro da interpretação de ambos os grupos. Ok? Então, que Deus abençoe, que você possa assistir esses vídeos e meditar em casa para ver se o que eu estou falando é verdade.
e buscar também todas as coisas que eu vou falar nos outros vídeos, para ver se é verdade. Deus abençoe.